Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Transpire e Transforme. Meu nome é Fábio Cardoso de Carvalho, eu sou cardiologista clínico e intervencionista há mais de 20 anos e aqui no Transpire e Transforme eu divido com vocês um pouco da minha experiência profissional há todos esses anos atuando na cardiologia e também falo um pouco da minha experiência pessoal de vida. Eu cheguei já como cardiologista a pesar 145 quilos, você imagina só um cardiologista com 145 quilos pedindo para você emagrecer, né? E aí eu tomei uma decisão radical, passei por cirurgia bariátrica e emagreci 60 quilos, 65 quilos até completar o Ironman Brasil, e essa jornada de redescoberta e redefinição da minha vida me levou de alguma maneira a querer dividir com vocês essa experiência de vida aliada à minha experiência profissional, e aqui estamos no Transpire e Transforme, tá bom? Então você pode ter à sua disposição aí também os outros vídeos do canal. Nós temos alguns setores aqui no canal, nós temos o Papo de Cardiologista, que eu falo desses temas ligados à cardiologia, nós temos a playlist com as histórias de transformação, onde eu converso com pessoas que também usaram o esporte como uma ferramenta para transformar as suas vidas. Temos também o Bora Transformar, que é o papo com o especialista. Ali nós falamos um pouquinho com endocrinologista sobre o processo de emagrecimento, sobre a saúde vascular, saúde hormonal, falamos um pouco sobre envelhecimento, né, e atividade física. Então nós temos outras playlists no canal que você pode também acessar e assistir os nossos vídeos, tá? Então aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like aqui nesse vídeo e ative as notificações para você receber um lembretezinho ali toda vez que chegar um conteúdo novo por aqui. Siga também o nosso perfil Transpire e Transforme lá no Instagram. Nós temos conteúdo diário lá, voltado ali para aquela plataforma. Temos a página também do Transpire e Transforme no YouTube. E também você pode levar o nosso conteúdo para suas caminhadas, suas corridas, seus passeios, sua voltinha de bicicleta, ouvindo também o Transpire e Transforme podcast. Tá legal? Muito obrigado por você estar comigo aqui nesse vídeo, por você estar comigo nesse canal e nas plataformas aí do Transpire e Transforme, tá bom? Bom, nesse vídeo de hoje, sem esticar mais o assunto, nós vamos falar sobre um assunto que está muito em evidência, que é: bebidas energéticas fazem mal ao coração? É isso mesmo? É mito? É verdade? Como é que é essa história? Bom, então vamos lá, vamos direto ao assunto. A coisa toda ela começa em 1987 com o surgimento do Red Bull. 15 anos depois vem ao mercado a bebida Monster em 2002. E aí elas rapidamente caíram no gosto dos adolescentes, predominantemente dos adultos jovens, aí pessoas até os 34, 35 anos. Porque elas tinham um efeito imediato, elas melhoravam o nível de atenção e concentração, disponibilizavam energia rápida, apresentavam uma melhora cognitiva, a pessoa ficava mais desperta, mais alerta, mais atenta àquilo que estava fazendo, usava para estudar, usava para trabalhar, e também melhorava a atenção, o desempenho, a performance até nas atividades físicas. Lembrando que ela nunca foi considerada um doping ou uma substância ilícita. Houve um pequeno período de tempo na Europa que algumas dessas bebidas chegaram a ser proibidas, porque não se conhecia muito bem a sua composição, não sabia muito bem o que tinha lá, desconfiava-se, como os efeitos eram bastante rápidos e imediatos, não é? Desconfiava-se que poderia ter algum agente psicoativo ilegal ou ilícito, ou que necessitasse uma prescrição médica específica. Essa proibição durou um curto período de tempo na Europa. Nos Estados Unidos ela nunca chegou a ser proibida e hoje ela é comercializada livremente. Nós temos, com a diversificação de substâncias e de marcas no mercado, uma gama enorme de produtos disponíveis, e o que aconteceu foi que eventos adversos eles começaram a ser reportados por médicos do mundo todo. Isso colocou essas substâncias um certo cheque aí, uma crise de confiança, de confiabilidade. Será que essas substâncias elas são tão inofensivas assim? Bom, a composição dessas substâncias ela é variável, não é? De acordo com o fabricante, mas de maneira geral nós temos alguns ingredientes em comum.
Então nós temos ali a cafeína, a taurina, a glucuronolactona, a L-carnitina, concentrações variáveis de ginseng, ginkgo biloba, e aí pode ter guaraná, enfim, outros ingredientes, mas esses são os principais, quase que comuns a todas as marcas, a todos os produtos. E os eventos adversos reportados foi aumento da pressão arterial com picos hipertensivos, alterações do padrão do sono, alterações do estado mental, que poderia variar desde uma agitação psicomotora, crises de ansiedade, agressividade, até surto psicótico, algumas arritmias, né, levadas ali por algumas alterações cardíacas, poderia ter até vômitos, crises convulsivas e até morte. Isso também foi reportado. Então as pessoas começaram a ficar meio alertas e se questionar se isso realmente era seguro para consumir. Bom, o que se sabe até então? Nós sabemos que os efeitos adversos, eles são absolutamente dose dependentes de cafeína. Os outros ingredientes, como a taurina, eles produzem um efeito muito pequeno. A taurina é uma substância que existe no nosso corpo. A cafeína não, ela é totalmente exógena, né? Temos que ingerir. Mas a taurina tem no nosso corpo. Ela potencializa de maneira não significativa os efeitos da cafeína. As outras substâncias que compõem a bebida energética não produzem efeito significativo, tem um efeito neutro. E as doses recomendadas então de cafeína de maneira segura pelas organizações internacionais são de 400 gramas ao dia, tá? Então vamos guardar esse número, 400 gramas ao dia é a dose recomendada. Vamos fazer um quadro comparativo aqui, você vai memorizando isso. Uma cápsula de café expresso, um café expresso que você toma na padaria, tem mais ou menos 90 gramas de cafeína, tá? Então você pode tomar aí seguramente até 4 cafezinhos por dia, que tá tudo tranquilo. O café que é feito em casa, passado ali no coador, ele tem uma dose menor. Uma xícara de 200 ml vai ter em torno de 60 gramas de cafeína. Ele é bem mais diluído. Uma lata de Red Bull, que a lata tem 250 ml, tem mais ou menos 100 gramas de cafeína. A lata de Monster, que é uma lata maior, de 473 ml, tem cerca de 250 gramas de cafeína. Então, seria seguro no dia tomar 4 latas de Red Bull e 2 latas e meia de Monster. A gente sabe, então, analisando essas duas bebidas especificamente, que a concentração de cafeína delas é igual. 1 ml de produto vai ter cerca de 0,4 gramas de cafeína, de modo que você tem um pouco mais no Monster porque você tem um volume maior na embalagem, não é? Então, essas seriam as doses seguras para o consumo diário sem ter problema nenhum. O que se começou a observar foi que as pessoas estavam consumindo a bebida energética junto com o álcool. Então, isso começou a ser frequentemente observado e a associação dos efeitos adversos foi feita com a associação desses dois produtos. Bom, não vou nem comentar a questão de outras drogas. A gente sabe que na balada a moçada acaba utilizando drogas sintéticas, muitos vão aí para êxtase, anfetamina, tem uns que até usam cocaína, enfim. Aí nós estamos partindo para um outro espectro, não é muito mais perigoso e já sabidamente, potencialmente grave e letal, que é o uso de substâncias ilícitas. Então, aí já fica muito mais complicado. Mas com relação ao álcool, nós sabemos que o álcool ele vai potencializar os efeitos da cafeína predominantemente. Então, nós podemos ter alterações que vão desde piora do grau de hipertensão, dos picos hipertensivos, pode levar a espasmo vascular, que é uma contratura dos vasos, que pode acontecer no coração, levando ao infarto, ou no cérebro, levando ao AVC. Pode haver também uma piora do status, do estado cognitivo. Nós vamos lembrar que o álcool ele é um estimulante do sistema nervoso central em doses baixas. Por isso que a pessoa, quando começa a beber, ela fica mais solta, ela fica mais faladora, né? Ela fala mais, fica mais extrovertida, ela brinca mais, até a pessoa que às vezes até mais tímida ali, quando começa a beber,
fica muito diferente, muito mais alegre, extrovertida, não é? Então você vai tendo um efeito psicoativo estimulante de maneira ascendente, e à medida que o consumo vai aumentando, você tem uma inversão nessa curva e ele passa a promover depressão do sistema nervoso central, onde a pessoa entra no estado de sonolência, pode entrar em estado de coma e ir à morte, isso somente pelo uso exclusivo do álcool. Quando você adiciona a substância, a bebida energética, esse efeito, sem dúvida nenhuma, ele é potencializado. E outras coisas que podem acontecer também são os efeitos neurológicos, não é? Com a piora desse quadro de agressividade, desses padrões do sono. Bom, então nós temos uma potencialização dos eventos adversos do álcool com a bebida energética. Agora nós temos que levar em consideração duas condições. A primeira é se a pessoa tem alguma doença congênita e não sabe. Se a pessoa nasceu com algum problema, por exemplo, no coração e nunca foi diagnosticado. Se ela pode ter uma doença do músculo no coração, como uma cardiopatia hipertrófica, pode ter alguma doença primária que pode levar a alguma arritmia e isso nunca foi diagnosticado. Ou a pessoa pode ter uma doença adquirida. A pessoa muitas vezes tem um estilo de vida que é ruim, um estilo de vida não saudável, tem doenças crônicas não transmissíveis como hipertensão arterial, diabetes, obesidade, problema de colesterol, síndrome metabólica, tem uma má aderência ao tratamento proposto, não toma remédio, não se cuida, não monitora os seus fatores de risco. Então, frente a uma doença adquirida também subclínica e não diagnosticada, o uso da associação de bebida energética mais álcool pode ser o gatilho para o aparecimento de um evento cardíaco ou no sistema nervoso central que pode ser potencialmente fatal. Então você imagina a situação que a pessoa tem uma plaquinha de gordura lá numa artéria coronária, lá numa artéria do coração e faz um uso abusivo da associação álcool e bebida energética. Você pode ter uma ruptura dessa plaquinha de gordura lá na artéria coronária e isso pode, sem dúvida, levar a um infarto e se isso acontecer na cabeça, pode levar a um acidente vascular encefálico. Então existe realmente o perigo da associação álcool e bebida energética como um gatilho potencial de eventos cardiológicos ou neurológicos graves. Então, sempre ter isso em mente. O uso nas doses recomendadas diárias da bebida energética é seguro, desde que não haja associação com o álcool, muito menos com outras drogas. Então as pessoas também usam, às vezes podem usar algum vasodilatador, não é? Como sildenafil, tadalafila, também pode predispor a eventos cardíacos, principalmente hipertensivos, taquicardia, acelera o coração, piora a pressão arterial. Então a gente tem que ter muita atenção com isso. Você quer tomar o seu energético ali para ficar acordado, para poder estudar, para poder trabalhar. Muita gente está lá no home office, trabalha em casa, não tem muito dia e hora para desempenhar o seu papel, não tem problema nenhum. Mas, galera que vai para balada, evite ao máximo a associação bebida energética com álcool, que aí, sem dúvida, pode ter muito problema. Tá legal? Então, eu agradeço muito por você ter ficado comigo até o final desse vídeo, espero que ele tenha esclarecido aí alguma dúvida e você pode colocar para mim aqui nos comentários se você curtiu, se você gostou, se você tem alguma pergunta relacionada ao tema, aí a gente cria aquele ambiente legal, a ideia é todo mundo aprender informalmente, né, mas tirar as dúvidas e agregar informação, agregar conteúdo, tá legal? Então agradeço demais a sua presença comigo até o final desse vídeo. Valeu, até a próxima!